Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa jornada que é, ao mesmo tempo, desafiadora e absolutamente essencial, a de se tornar psicanalista. É um caminho, sabe, que vai muito, mas muito além dos livros. É um lugar onde a teoria precisa literalmente virar carne. E tudo já começa com uma pergunta que define todo o percurso. A formação em psicanálise existe para quê? Para criar um modelo de profissional perfeito, todo certinho? Ou será que é para aprender a sustentar a própria falta, a nossa própria incompletude? Logo de cara, a gente já se depara com um paradoxo gigantesco. Para entender a teoria da mente do outro, primeiro é preciso encarar de frente a realidade da própria mente. É uma viagem que, inevitavelmente, começa de dentro para fora. E aí entra um mito muito comum. A ideia de que a formação vai criar um profissional impecável sem problemas. Mas a verdade é justamente o oposto. A análise pessoal não serve para a gente se encaixar num modelo, mas sim para desmontar esse ideal de perfeição. E isso nos leva direto para uma armadilha muito perigosa, a armadilha do conhecimento. Achar que psicanálise é só acumular teoria, decorar conceitos, esse é um dos maiores riscos para quem está começando. Dá uma olhada nessa distinção, que é fundamental. De um lado, a gente tem o acúmulo de saber, a teoria pura, dos livros. Do outro, a experiência viva, o lugar onde essa teoria é testada, é sentida, é vivida na pele. A verdadeira formação de um analista acontece exatamente na ponte entre esses dois mundos. E essa frase, nossa, ela é o centro de tudo. O sofrimento humano, no geral, não é um problema de falta de informação que se resolve com mais dados. A questão é sempre muito mais profunda que isso. O ponto crucial é isso aqui. Quando a teoria não é atravessada pela experiência, o analista corre perigos seríssimos. Começa a tratar os sintomas como se fossem conceitos abstratos de um livro. Corre o risco de virar um personagem técnico, que só aplica regras, sabe? E o pior de tudo, acaba tentando ensinar o outro a viver, em vez de simplesmente oferecer uma escuta de verdade. Certo. Então como é que a gente foge dessa armadilha? A resposta está toda nesse processo. O momento em que a teoria finalmente vira carne. Quando ela deixa de ser uma ideia e se torna uma realidade pessoal, uma realidade vivida. Porque, veja bem, a análise pessoal não é só mais um item na lista de pré-requisitos da formação. Ela é o laboratório. É o campo de batalha onde a teoria dos livros bate de frente com a realidade do inconsciente de quem estuda para ser analista. É aqui que a mágica acontece. E esse é o ponto de virada. É quando o estudante para de ler sobre o sintoma e passa a ser confrontado por aquilo que, nele mesmo, insiste, se repete e que ainda não tinha sido escutado de verdade. E o que se aprende com essa experiência toda? Bom, basicamente, 3 lições gigantescas. Primeira, não existe manual, não tem fórmula pronta. Cada história é uma história. Segunda, a escuta do analista não é para confortar, ela é para cortar o discurso pronto, aquele personagem que a gente monta, para que algo novo possa surgir. E terceira, aquela imagem que a gente tem de si mesmo, ela precisa cair. A desconstrução é parte fundamental do processo. Depois de toda essa jornada pessoal, que é super intensa, o resultado é a construção de uma capacidade de escuta completamente nova, transformada. E essa mudança de foco é radical. A preocupação deixa de ser como aplicar o modelo teórico e passa a ser como sustentar a singularidade dessa pessoa que está na minha frente. A prioridade se inverte por completo. E por que isso acontece? Porque a análise pessoal funciona como uma limpeza de terreno. Ela vai tirando os filtros, os preconceitos, os ideais do próprio analista. E essa limpeza que permite escutar não só o que o outro está dizendo, mas principalmente aquilo que ele ainda não consegue dizer. Isso redefine completamente o objetivo, né? Não é um projeto para se tornar uma pessoa melhor, como se fosse autoajuda. É um exercício de coragem para se tornar mais verdadeiro consigo mesmo. E tudo isso nos leva para uma metáfora que, para mim, amarra toda essa história de uma forma perfeita. O mapa não é o território. Pensa na potência disso. A teoria, os livros, tudo isso te dá um mapa. É um guia, é essencial, claro. Mas é a análise pessoal que te dá a estrutura, a força, a coragem para suportar o território real. E o território, esse é sempre imprevisível, único e cheio de surpresas. No fim das contas, a grande transformação é essa. O objetivo não é se tornar alguém, o especialista, o mestre que sabe de tudo. Muito pelo contrário. É se esvaziar desse lugar de poder
para se tornar o suporte, o espaço, o lugar seguro onde a fala do outro possa finalmente aparecer e ser escutada. Então, fica a pergunta, né? Onde é que se aprende de verdade essa gramática tão diferente, tão particular do inconsciente? A resposta definitiva é: não é nos livros. De jeito nenhum. Essa gramática a gente aprende na própria pele, nos nossos próprios lapsos, nos tropeços, naquelas sacadas que surgem do nada no meio da nossa própria análise. E é assim que a jornada se completa. A teoria te dá o mapa, e ele é indispensável, um guia valioso. Mas no final das contas, o que realmente define um analista não é o quanto ele conhece o mapa, e sim a coragem que ele desenvolveu para se aventurar, sem nenhuma garantia, pelo território desconhecido da mente humana.